etérico, isto é, o germe de uma doença é desenvolvido primeiro no éter antes de se estender ao corpo orgânico. Um homem carrega com ele para o próximo estágio o mal que causou sua morte, e enquanto não tenha completamente tirado fora as condições terrestres, ele pode transmitir o mal ao médium. Pessoas tomam grande preocupação ao lidar com casos de cólera ou tifo, mas nada é feito para assegurar que um médium não seja levado ao contato com um espírito que faleceu devido a alguma doença contagiosa. Você, que escreve, teve uma vez uma tosse seguida de congestão dos pulmões após ter se comunicado com um que morrera no dia anterior de infecção pulmonar. A primeira doença não foi severa, mas o germe que permaneceu em seu corpo etérico foi despertado para atividade renovado este ano. Você quase pagou com sua vida pela falta de prudência. Os recentemente mortos. Muitas pessoas imediatamente ao fazerem o passamento são vítimas de profundo desespero, causado por intensas emoções. Um médium empata recebe uma forte impressão dessas emoções e pode ser consideravelmente atingido por elas. Se houver uma manifestação desse tipo, e não pode ser sempre evitada, o médium deve ser afastado com grande cuidado e obrigado a descansar por 1 ou mais dias. Um médium pode ser jogado em maus hábitos pelos espíritos que o controlam. Por exemplo, o espírito de um jovem, que fora displicente e pulso fraco na terra, pode acordar elementos de paixão no médium com quem ele vem a ter contato. Se o médium possuir tendências similares e é fraco no autocontrole, isso talvez leve a sérios resultados. Todos os médiuns não são maduros nem finamente temperados para resistir a influências corruptoras de homens e espíritos. Muitos têm pouco controle sobre seus impulsos e são facilmente influenciáveis. Não são inteiramente responsáveis por suas faltas e enganos, pois suas inclinações naturais podem ser estimuladas pelo contato com espíritos faltosos. Pode-se dizer que são vítimas de sua mediunidade. Honestos e sinceros de princípio, eles gradualmente tornam-se depravados, amargurados e metamorfoseados sob a ação de entidades inferiores dos quais se tornam instrumentos. Um médium deve ter um forte caráter para repelir sugestões maldosas, pois aquele que não seja capaz de reações enérgicas torna-se vítima de espíritos inferiores. A faculdade da mediunidade. A questão da idade tem de ser considerada acerca dos médiuns. É perigoso praticá-la durante a crise da puberdade, pois jovens nesta época podem perder sua saúde ou seus poderes mentais para toda a vida. A prática é igualmente ruim para mulheres no estágio crítico da vida. Sacerdotisas e vestais idosas, bem lembrado, deixavam os templos quando entravam nos 40 anos. Se a saúde permanecer boa e a faculdade persistir, quando o estágio passar, a mulher pode ser até melhor médium do que era antes. Alguns médiums nunca perdem seus poderes, outros apenas retêm por um curto período, com outros, o poder é intermitente. Uma mediunidade muito fina e intensa pode ser de duração breve e não recorrente, ou pode sofrer eclipses e reaparecer. Excelentes médiuns, como Swedenborg, não desenvolvem a faculdade até o limiar de sua vida. Certos temperamentos nunca podem se tornar mediunísticos, enquanto outros adquirem ou perdem a faculdade de acordo com as mudanças físicas ou psíquicas produzidas neles pela passagem dos anos. Fui uma vez um rei. Pessoas devem, portanto, ter em conta muitos fatores no nascimento e desenvolvimento da mediunidade. Acima de todos, devem ser sérios em todos os aspectos com os médiuns. Quando organizar sessões, devem perceber que certas regras têm de ser observadas, apelos frívolos não devem ser feitos e curiosidades ridículas não devem ser exibidas, de outro modo, se tornarão responsáveis por qualquer dano que possa ser feito. Uma mensagem boa e instrutiva, se não tem a assinatura de uma pessoa famosa é como nada para muitas pessoas, embora exultam se receberem uma que tenha um nome famoso no fim. Tenho a sorte de ser lido porque W.T. foi um pequeno alguém na Terra, mas não tomariam interesse no que eu escrevo se não soubessem que a mensagem veio de mim. Posso assegurar que muitos homens célebres são espíritos muito maus, com influências detestáveis. Se nas sessões as pessoas procurassem apenas a verdade e iluminação, receberiam apenas boas influências e os médiums escapariam de muitos perigos. Pena virem muitas vezes por curiosidade ou para se divertirem com romances mesquinhos. Esperam ouvir que foram reis,
princesas ou outras celebridades na vida anterior. Isso atiça o orgulho, consola-os pela possível presente insignificância e lhes dá uma oportunidade de posar perante seus vizinhos. Entretanto, não juntam histórias de uma prévia existência baixa e obscura na escala social. Pessoas muitas vezes procuram entrar em contato com conhecidos que faleceram, meramente para ter mensagens pessoais. Tão logo um amigo ou parente deixa a terra, eles tentam evocá-lo pelo telefone espiritual, como se assim fosse, sem perguntar a si mesmos se é ou não é doloroso ao espírito ou ao médium. Não reclamem, portanto, de insucessos, desapontamentos ou de médiums estragados. São só vocês que são os culpados pelas falhas. Quando o tempo vier, no qual o médium estiver cercado de todas as precauções desejáveis, vocês abrirão as portas, que estão no presente quase fechadas, para a comunhão entre nosso mundo e o de vocês. Quando tiverem grupos sérios de experimentadores que tenham cuidado com seus médiums e que procuram acima de tudo conhecer as leis da vida além, não se afligirão com essas ridículas paródias que jogam descrédito na doutrina. Existem muitos médiums excelentes que perderam suas faculdades, a saúde e até a vida por causa da ignorância cruel dos experimentadores. Como formar um grupo? Quero dar um aviso sobre como formar um grupo. Deve unir pessoas sensíveis e bem equilibradas, que desejam experimentar de um modo científico e não se entregar ao sentimentalismo ou tratar o problema das comunicações como um tipo de jogo. Um grupo consistindo de um número igual de homem e mulher dará melhor resultado do que um composto inteiramente de homens ou de mulheres. Mantém longe entusiastas excitáveis que não possuem a calma necessária para experimentos úteis. Mantém longe também os egoístas que não se preocupam com nada exceto seus próprios assuntos e ficam descontentes se não recebem mensagens pessoais diretas. Essas pessoas atrapalham as sessões espíritas. Seu grupo deve ser composto de pessoas de caráter desinteressado, que vê apenas nos experimentos o que é de valor para toda a comunidade e não o que lhes dará uma pequena satisfação pessoal. Regras para se observar. Tendo formado um grupo, deve-se fixar a hora e o lugar do encontro. Tanto quanto seja possível, o lugar tem de estar em vizinhanças saudavelmente silenciosas, e os componentes devem tomar lugar regularmente. Ninguém deve ser permitido adentrar na sala uma vez que a sessão esteja em progresso. Antes de começar, todas as preocupações pessoais devem ser postas de lado. Se sua mente está atribulada, você perturbará os procedimentos. Deve-se manter silêncio e se ter o mínimo possível de conversações particulares, pois elas dificultam os espíritos e os médiuns. Acima de tudo, ser paciente. Contatos entre os mortos e os vivos são anormais. O fenômeno é instável e quase sempre impossível de regular o avanço. De 10 sessões, talvez tenha uma que seja boa, 2, passáveis, enquanto as outras, infrutíferas. Tem de ter isso em mente. Descontentamento e depressão naqueles presentes têm deplorável efeito nos espíritos e por conseguinte no médium. Em França, as sessões espíritas são muitas vezes atrapalhadas pelos defeitos de seus temperamentos. Já na Grã-Bretanha, obtemos melhores resultados por levar o trabalho a sério. Vão-se às sessões de ânimo leve, são facilmente desencorajados, e em seguida, tratam o assunto como uma piada ou abandonam seus esforços. Desta forma, os melhores meios de comunicação são inutilizados. De novo, os britânicos respeitam a autoridade do líder do grupo, e observam os regramentos escritos de comum acordo. Mas vocês não prestam atenção às regras, faltam-lhes o espírito do acordo e gastam em discussões o tempo que seria melhor dado a experimentos regulares e cuidadosos. 6. Ao trabalho. A escolha do médium do grupo deve ser feita com grande discrição. Devem, acima de tudo, certificar-se que seu caráter moral é suficientemente bom para não fraudar ou dissimular. Há um sentimento generalizado de que a mediunidade é um dom e que os possuidores de tal dom devam dar seus benefícios a outrem livremente, sem pensamentos de pago ou recompensa. Deve ser levado em conta, de todo modo, que, no exercício de suas faculdades, médiuns são retirados de outros meios de sobrevivência. Portanto, parece-me justo e natural que eles devam ser pagos. Eloquência é um dom também, e ainda assim pagam seus advogados. Uma bela voz é um dom, e paga-se ao cantor um covert.
As percepções de um artista ou a habilidade de um artesão são também dons. Mas, a objeção é feita: e se eu pago o médium e a sessão for infrutífera? Paga-se ao advogado mesmo se perder o caso, ao cantor mesmo se sua performance ser falha, ao ator embora sua atuação seja pobre, o professor que te fez bocejar. Esses são pequenos desapontamentos que não pode sempre evitar. Médiuns não devem hesitar em aceitar dinheiro. Eles dão seu tempo, sofrem fadiga, arriscam a saúde, e, se eles têm outra ocupação, perdem o descanso que necessitam. Imagina-se que pagando o médium haverá mais espaço para ser enganado. Isso é um erro. Um médium honesto não ludibriará mais do que um comerciante honesto faria. Um médium desonesto ludibriará, mesmo que não seja pago, simplesmente por orgulho e vaidade. É seu dever controlar e criticar seu médium, e despedi-lo se ele não se mostrar cônscio. Pessoalmente, eu nunca tive de me lamentar por pagar um médium. Necessidade de liberdade de deveres materiais. É desejável que grupos devam envidar esforços para colocar cada bom médium em uma posição que o permita dar suas energias totalmente aos experimentos. Muitos bons médiums não são capazes de desenvolver suas faculdades, ou as perdem, porque estão ocupados com os cuidados ordinários de ganhar a vida. Não podem de uma vez e ao mesmo tempo dar sua força à sua profissão e à mediunidade. Ou ele cessa de dar sessões devido não ter tempo para lazer ou sua saúde irá ralo abaixo sob o esforço da dupla jornada e então os poderes médiuns místicos diminuem ou desaparecem. Vocês lamentam da lentidão do crescimento do espiritismo em França. Não se pode avançar sem o uso de médiuns, e não fazem nada para se assegurarem de sua disponibilidade. Muitos de vocês imaginam, de boa fé, que o médium deve dar seus serviços sem onerar a si mesmo e aos outros, sempre a ideia de que mediunidade é um dom. Deixemos de lado por um momento o caso de um médium com meios independentes, ou pelo menos de lazer amplo que ele possa empregar para o bem da causa. O operário, o funcionário, a esposa, mãe e dona de casa não devem ser esperados para dar os seus serviços. Eles têm deveres para com seus empregadores, suas famílias e a sociedade em geral. Se eles têm casas e empresas, estas devem ser devidamente cuidadas antes da mediunidade ser pensada. Eles não têm o direito de diminuir a sua capacidade para o trabalho comum e de pôr em perigo a sua saúde, atuando ao mesmo tempo como o médium. Se seu grupo deseja perfazer sérios experimentos, ou você deve livrar seu médium parcial ou completamente dos deveres materiais ou, se suas fontes não permitirem assim agir, deve pedir os serviços de alguém cuja posição seja tal que ele tenha tempo suficiente para ter o descanso necessário após seus labores de mediunidade. Escolas para médiuns. Asseguro que se as sociedades espiritistas tivessem, nos anos recentes, fundado escolas de médiuns e então selecionado os melhores para estudos e experimentos, o espiritismo seria agora uma grande força no mundo. É nossa própria culpa se o movimento não faz rápido progresso. Para estudar química, necessita-se de um laboratório com todos os instrumentos necessários e produtos químicos. Deseja-se obter fenômenos mais complexos sem ao menos se perguntar sobre os aparatos necessários ou as condições nas quais pode ser usado. Resmunga-se porque não se consegue resultados. Isso é irracional e absurdo. O presidente do grupo. Após a formação do grupo e escolha do médium, começa-se a experimentar com ele. Não o rejeite de inopino se ele não der resultados satisfatórios. Muitas sessões são mantidas antes de resultados convincentes serem obtidos, por isso é necessário sentir o caminho nesses experimentos. Se for possível, é bom ter mais de um médium no grupo. Será de uma inestimável ajuda a fim de checar os resultados obtidos. O arranjo dos participantes é uma das partes mais importantes em uma sessão espírita. É por vezes necessário, durante as primeiras sessões de um recém-formado grupo, mudar os participantes de lugar até chegar a um arranjo satisfatório. É dever do presidente, que deve ser uma pessoa de autoridade, capaz de manter a ordem e promover a concórdia, fazer tal arranjo, após ter consultado os médiuns. A sala deve ser bem arejada e mantida em uma temperatura que melhor se adeque ao médium. As condições que afetam cada médium em particular devem ser especialmente anotadas. Um bom presidente pode render serviços incalculáveis.
Ele pode, pela sua firmeza e energia, evitar espíritos zombeteiros de tomar posse do médium, ou ao menos, pode limitar sua influência. Médiums, com auras de longo alcance, são quase completamente livres de espíritos perturbados ou mal intencionados, mas aqueles cujas auras são permeáveis e aqueles que são facilmente influenciados requerem uma vigia cuidadosa por parte do presidente. Ele deve ser escolhido com grande cuidado, pois tem de ser um homem de discernimento. Sua accordância com as condições capacitam-no de fazer perguntas pertinentes, onde obterá bons resultados, se, uma vez apontado, os participantes aceitarem sua liderança. Como terminar uma sessão? Ao final da sessão, ou após qualquer manifestação complicada, o médium deve ser descarregado com cuidado. Médiuns intuitivos com auras de longo alcance mal ajuntam fluidos maléficos, mas passes energéticos são necessários para descarregar a cabeça, que fica sempre mais ou menos congestionada, e para acalmar excitação nervosa geral. O médium poderá dizer que se sente melhor e que não está fatigado, mas mesmo assim, descarregue-o. Possivelmente ele, no momento, não perceba a extensão de sua fadiga, pois estará anestesiado, porém, ao não ser que isso tenha sido feito, ele não será capaz de dormir quando chegar em casa e no dia seguinte sentir-se-á deprimido, com seus nervos em frangalhos. No caso de médium direto, deve-se descarregar cuidadosamente o órgão ligado à produção do fenômeno. Quando houver movimentos de uma mesa, descarregue-se os braços e particularmente o plexo solar. Se o médium deu muita de sua vitalidade, será necessário recarregar o plexo. Os olhos de um clarividente e os ouvidos de um clareaudiente devem ser descarregados com cuidado. Uma descarga muito energética é necessária no caso de médiuns materializadores. Após uma materialização complicada, um médium deve tomar um banho de sal, quente ou frio. Cada médium antes da sessão deve tomar um banho. Deve ser avisado, também, para, através de uns poucos passes, descarregar o médium das influências que ele ajuntou da multidão que atravessou seu caminho até a sessão, influências que podem complicá-lo. Sistema a seguir. Peguem, por exemplo, um grupo onde há 3 médiums. O primeiro é um psicógrafo que, por meio de escrita direta, recebe longas dissertações morais, científicas ou filosóficas. O segundo é médium de transe, através de quem as manifestações serão mais restritas que o primeiro, porém mais positivas. O terceiro é um clarividente, e pode ser usado para checar os resultados dos outros. O presidente deve arranjar com os membros do grupo trabalho a dar a cada médium. Ao psicógrafo, uma série de perguntas deve ser preparada para que sejam respondidas, ou por entrar em contato com certo espírito ou deixada a escolha do comunicante do outro lado. Se o grupo puder obter um espírito guia, ou controle de um espírito avançado, será uma coisa excelente. Enquanto o primeiro escreve, o médium de transe é controlado pelos espíritos desejosos de entrar em contato com os membros do grupo. Tanto quanto possível, o presidente deve manter as manifestações em relação com o assunto do estudo da noite ou série de noites. Se um espírito desconhecido se manifestar, ele deve observar de perto, a fim de impedi-lo, se houver risco para o médium. Ao terceiro deve ser pedido confirmar os fenômenos, tanto quanto suas faculdades de ver o capacitam. Um grupo deve estabelecer um programa de estudos, pois assim ajudarão os espíritos comunicantes. Perguntas certas a fazer. O alvo do grupo não deve ser meramente perseguir manifestações amigáveis de alguns falecidos conhecidos dos membros ou obter provas da identidade de vários comunicantes. Os membros devem trabalhar e pedir aos espíritos que trabalhem com eles. De outro modo, as manifestações simplesmente se tornarão um círculo vicioso em uma sucessão de banalidades. Se o grupo deseja resolver um problema complexo, por exemplo, o problema dos diferentes estágios pelo qual, com a morte, um espírito se livra de seu corpo terreno e das condições gerais da Terra, o seguinte curso deve ser seguido. Uma série de mensagens, descrevendo os diferentes estágios, deve ser feita através do médium psicógrafo. Muitas comunicações interessantes podem ser obtidas mostrando como a soltura é afetada, por exemplo, no caso de um homem que foi morto repentinamente, um velho ou um que faleceu devido a uma doença. Ao mesmo tempo, pelo segundo médium, de transe,
Pode-se perguntar a cada espírito liberto que se manifesta como foi a maneira de sua morte e como ele se libertou do corpo. Se o espírito ainda está preso à terra, isto é, que ainda não se retirou completamente das condições terrestres, certas conclusões podem ser tiradas da maneira com que se manifesta. O terceiro, clarividente, pode checar os resultados obtidos pelos outros dois. Se houver obscuridades ou contradições, este providenciará material para novas questões. Um monturo surpreendente de instruções será ganho ao se seguir um plano sistemático. Como se preparar para uma sessão? Poucos grupos seguem este método no presente. Eles se confinam às pequenas manifestações íntimas, nem sempre dadas por espíritos avançados. Estas consolam os enlutados, mas são insuficientes, pois não levam nem ao progresso em conhecimento, nem ao desenvolvimento do médium. Falta de cultura, no grupo e no próprio médium, é, por vezes, um obstáculo no caminho do progresso. As pessoas de mentes incultas têm quase nenhum desejo além de lugares comuns familiares nas comunicações. Muito frequentemente rejeitam mensagens instrutivas porque não as entendem ou porque vão contra suas ideias preconcebidas. Essa preguiça mental encontra-se naqueles cujo status social levaria outros a pensar que são pessoas cultas, mas, naquelas mentes, o estudo é deixado de lado como algo superficial. Um grupo deve ser pouco em números, mas cada membro deve estar resoluto em estudar honestamente os mistérios do além-túmulo. Um membro de mente frouxa sempre é escolho no progresso. Uma excelente preparação é estudar um assunto dado, seja por meio de leituras ou de meditação. Antes de começar a sessão propriamente dita, um membro do grupo deve dar uma curta causeire, palestra, sobre o assunto e pedir aos outros darem suas opiniões. Para uma sessão de 2h30, 45 minutos de discussões preliminares, discussões, não disputas, terão bom efeito não apenas nas mentes dos membros, mas também atraindo atenções dos espíritos adiantados. Para sessões devotadas a materializações, elevações e afins, essa forma de preparação mental é desnecessária. Essas sessões, considerando apenas o ponto de vista filosófico, não são muito instrutivas. Muito, de todo modo, pode ser aprendido delas se são feitas com médium que a tudo permite ser rigorosamente testado. O espiritismo beneficiar-se-ia grandemente se todas as manifestações fossem objetos de testes, e seu desenvolvimento não seria mais retardado pelas sessões espíritas grotescas ou mensagens desanimadoras. 7. O homem-alvo. O exercício da mediunidade é mais uma fonte de julgamento do que de felicidade, portanto tem-se de refletir bem antes de dar qualquer passo em direção ao desenvolvimento. Um médium é um hipersensitivo. Ele fica mais exposto do que pessoas comuns às desagradáveis sensações advindas da terra ou do mundo espiritual, é mais facilmente afetado por mudanças de temperatura ou variações no magnetismo terrestre e está sujeito a desconfortos físicos dos quais não médiuns desconhecem. Ele é um inválido comparado a pessoas normais que têm boa saúde. É falsa noção imaginar que um médium é um ser privilegiado, cercado a vida toda por gênios que o protegem de todos os perigos. Ele é um alvo para espíritos sombrios que procuram evitar a disseminação da luz. Essas criaturas malévolas esforçam-se em colocar milhares de escolhas ao redor dele, indispondo com amigos e vizinhos, causando perdas monetárias, frustrando-o em sua profissão e infligindo-lhe maleitas. Os melhores e mais puros médiuns puxam para si influências más, assim como para raios atrai o relâmpago. Foi verdade também aos santos das igrejas. Foi para se resguardarem contra os perigos que acompanham a mediunidade que as igrejas proibiram tentativas de comunicação com aqueles que fizeram a travessia. Em civilizações antigas, pela mesma razão, a prática era cercada por cerimônias defensivas. Felizmente, o médium tem guias para protegê-lo, pois sem eles, ele logo estaria louco ou morto. Embora os guias lutem por ele, mesmo com a boa vontade não podem defletir ou suavizar todos os ataques. Se o médium tem um caráter elevado, seus perseguidores tentarão machucá-lo através de seus companheiros, ao provocar contínuos vezames em sua vida social. Se o médium tem menos caráter e sendo do tipo mais material, eles atacarão diretamente, tentando levá-lo a vários excessos, tais como beberagens e jogos.
Um estudo das vidas dos bem-conhecidos médiums ilustrará bem isso, e mostrará quantos deles foram testados moral e fisicamente. Entre a multidão dos menos famosos, encontraremos muitos mais exemplos. Desenvolvimento da mediunidade. Enquanto as atuais condições aleatórias prevalecerem, será uma tarefa de tentativa e erro ser um médium. Com sua faculdade deve-se ter cuidado e não deve ser desenvolvida sem uma sistemática ou sentido. Médiums são feitos para experimento em circunstâncias desfavoráveis. Ninguém procura ajudá-los a resistir a ataques feitos em seus bem-estares físicos e morais, ou para preservá-los de obsessões e distúrbios cerebrais. As pessoas não se preocupam sobre o que acontece ao médium, desde que elas que se divirtam. A mediunidade não deveria ser desenvolvida, exceto em pessoas de mente sã e caráter vigoroso, que saberão como resistir a perversas sugestões e a prevenir entidades estranhas de os controlarem. Desenvolvimento mediúnico em pessoas de vontade fraca e moralidade instável abre uma avenida para os perigos, pois se tornam peões de más influências. Seria bem diferente se médiuns fossem retirados da vida comum e sustentados por sacerdotes, versados na natureza das forças arroladas, que pudessem criar influências protetoras ao redor deles. Um médium de forte personalidade não apenas incorre em menor risco e tem mais poder de repulsar aqueles que querem pregar truques nele, mas também passa por testes com mais coragem e sem se tornar amargurado ou mal-humorado. Médiuns ficam, às vezes, excepcionalmente mal-humorados e irritados, suscetíveis ao desprezo, agressivos na conduta e, por vezes, extremamente ciumento de outros médiuns. Isso é porque não sabem como se livrar das influências perniciosas que se agarram a eles. Necessidade de avisos de alerta. É bom neste momento resumir as precauções que, se tomadas, irão diminuir os riscos que se corre por ser médium. A sessão deve ser realizada em boas condições, e o médium, em estado de boa saúde e equilíbrio mental. Regras cuidadosamente pensadas devem ser observadas pelos assistentes e o médium completamente descarregado após os experimentos. As influências psíquicas dos membros de um grupo podem ser eficazes em neutralizar a ação de espíritos malévolos e reforçar o poder dos guias do médium. Vejamos um exemplo. O médium pode estar tendo problemas com a hostilidade de um parente próximo, e tal hostilidade é excitada por espíritos malévolos. O guia sozinho é incapaz de intervir ao seu favor, mas se o grupo, pela simpatia, criar uma atmosfera favorável ao redor do médium, o guia terá um terreno vantajoso no qual agirá contra o espírito que atormenta o médium. Em tal caso, as forças psíquicas emanando do encarnado são mais poderosas do que aquelas dos desencanados, pois possuem mais elementos terrenos. Eu sei que há algumas pessoas que tentam ajudar os médiums, mas são poucos em números e muito dispersos. Que não haja mais, creio, é devido à prevalecência da ideia que um médium é um ser privilegiado por estar em contato com os espíritos. O mesmo aviso de alerta pode ser colocado sobre as portas das casas espíritas como sobre fios elétricos energizados. A eletricidade pode ser de bom serviço, mas devemos saber como empregá-la. O mesmo é verdadeiro para as forças psíquicas. Quando aos médiuns, depois de terem sido selecionados e treinados nas escolas, forem dados condições harmoniosas e ambientes para continuar o seu trabalho psíquico, então não haverá riscos na prática da mediunidade. Maus efeitos das cidades. O próprio médium deve fazer algo para diminuir os riscos que possa incorrer. Ele deve desenvolver sua força de vontade, a fim de ser capaz de repelir sugestões que o levariam ao desvio, sua inteligência, a fim de entender e sujeitar a exames críticos os fenômenos que ele recebe, suas simpatias para que não se limitasse ao auto-interesse. Deve levar uma vida normal tanto quanto possível e dar um exemplo de bom comportamento, diligência e coragem. Ser cuidadoso com as companhias que mantém, admitindo em sua intimidade apenas aqueles de bom caráter. Mau caracteres trazem consigo más influências, que imantam seu médium sem o conhecimento deste. Ele deve, se possível, viver em uma casa que receba bastante luz solar, pois o sol afasta espíritos malévolos. Sua casa deve ser mobiliada simples e harmoniosamente, não necessariamente ser custosa e da moda. Sua dieta deve ser equilibrada, porém afeita às suas peculiaridades individuais. Deve-se beber pouco álcool e carne,
muitas frutas e vegetais, embora completo vegetarianismo não se coaduna a todos os médiuns. Ele não deve tomar chá ou café em excesso e em nenhum caso deve-se recorrer às drogas, pois são extremamente perigosas. Se a oportunidade deixar, deve viver no interior. Campo ou montanhas são favoráveis à mediunidade, embora o mar ou baixadas não se coadunam a todos os médiuns. A vida em grandes cidades é desconcertante para os médiuns. Os fenômenos são mais difíceis de se obter em cidades como Londres e Paris do que nas cidades do interior. Médiuns ficam mais facilmente depressivos e estimulados nas cidades. Este é particularmente o caso nas superlotadas condições prevalecentes nas grandes cidades. Cada médium que vive em uma cidade grande deve ir com frequência ao interior pelo ar puro e, se possível, deve passar um bom tempo caminhando pelos bosques. Foi descoberto que as influências emanadas das madeiras são excelentes para pessoas altamente estressáveis e restauram as qualidades psíquicas. Higiene moral. Um médium deve se atentar à serenidade da alma. Todos os sentimentos violentos, medo, desespero ou fúria, enviam ondas que repelem os espíritos e reagem com efeitos ruins no corpo somático. A alma serena entra em contato com espíritos elevados, enquanto os violentamente atormentados atraem espíritos animados por paixões ardentes ou mágoas e distúrbios de todas as sortes. A ação desses é malévola e exauriente. Ao se esforçar em desenvolver suas faculdades, um médium não deveria se pôr nas mãos de um ignorante do assunto, mas deveria seguir um investigador experiente que seja prudente e saiba como se resguardar dos riscos. As sessões devem ter curta duração e cessar tão logo a fadiga seja sentida. Deve parar quando receber uma comunicação incoerente ou grosseira. Até ele ser mestre de seus poderes, não deve tentar se exercitar sozinho. Deve sempre procurar obter um guia do outro lado. Há fenômenos assombrosos, crises nervosas, catalepsias e possessões que só podem ser esconjuradas por um adepto. Isso assusta-os sem instrução e por isso o neófito não deve experimentar até ter certeza de seus poderes. O risco é demasiado grande. Hipnotismo de nomes. Tendo desenvolvido suas faculdades, o médium deve submeter todas as comunicações que recebe a severo escrutínio. Ele não deve se permitir ser hipnotizado por grandes nomes. 99% das vezes a assinatura posta é falsa. São falsos cartões de visitas usados por espíritos desconhecidos para obter entrada em uma corrente. Ele deve estar em guarda contra ser levado pela lisonja. Há sempre algum tentador pronto para sugerir ao médium que o mundo esteve esperando por ele para salvá-lo. Um guia verdadeiro, se ele mencionar algo do tipo, falará da missão de seu médium em termos moderados, pois existem muitos médiums e que cada um é apenas um pequeno fiapo de uma imensa tapeçaria. Um bom médium estará pronto para criticar, e ganhar gosto de ouvir os outros criticarem as mensagens que receberam ou os fenômenos que ele ajuda a produzir. Quem é ofendido por críticas e quem se recusa a submeter a testes severamente controlados deve se suspeitar, ou de má fé ou de influências espirituais insalubres. Um médium, afinal, é apenas um intermediário. Ele não deve tornar uma questão de amor próprio, vaidade, defender produções que não são os de sua própria personalidade. Deve acolher as críticas, pois ajuda-lhe a saber a extensão de seus poderes, e, portanto, para obter o controle deles. Um verdadeiro médium, sujeito a influências boas, nunca é invejado por outro médium ou ansioso para reivindicar poderes superiores. Pelo contrário, ele deve tentar encontrar o seu nível adequado através da partilha de experiências e comparar com os outros. A inveja é sempre uma indicação de que algumas más influências estão trabalhando. Um médium não deve recorrer à magia para aumentar seus poderes. Certas forças ocultas que não pertencem ao plano da Terra recolhem com uma força terrível aqueles que imprudentemente os invoca. É terrivelmente desconcertante quando um médium que lhe dá um fenômeno real é pego no ato do engodo, e continua seus truques mesmo depois de exposto. Sabe-se que o médium é um homem honesto na vida privada, e não se consegue entender o motivo de ele ser agora desonesto. Seus lapsos são devidos ou a sugestões mentais inconscientes de outros participantes ou ineficaz controle dos espíritos. Suponhamos que o médium está em semitranse. Enquanto ele espera a ação dos espíritos, esteja em um estado passivo e receptivo,
e suas faculdades já estando parcialmente tiradas de seu controle, portanto quase incapaz de checar seus atos. Se o período de inanição e espera se prolonga, a impaciência dos participantes atua sobre o médium, causando-lhe sentir um desejo incomensurável de enganar, ao qual no fim, ele sucumbe. Em alguns casos, a fraude é devido a controle ineficaz dos espíritos. Um espírito que deseja produzir um fenômeno deve ser posto em contato direto com o médium e completamente dentro de sua aura. Por exemplo, ele pode procurar, por artifícios pobres, mas aparentes, produzir algum fenômeno que seu guia pretenda atingir pelo intermédio do espírito. Se o espírito não controlar de perto seu médium, este último, por uma ação reflexa, vai tentar executar o projeto de seu guia, e vai fazer isso inconsciente e abertamente. Impostores e honestos. Todo médium materializador, a fim de produzir fenômenos materiais, abandona o controle de seus atos. Sua consciência é momentaneamente descentralizada e ele se torna um brinquedo impulsivo das forças psíquicas que estão se entrecruzando. Seria uma boa coisa se, nas sessões de materialização, os membros concentrassem em enviar fortes pensamentos de sugestão ao médium, pois isso aumentaria sua vontade e o capacitaria a resistir ao desejo de enganar. O presidente do grupo deve ver se isso é feito. Ele tem de exercitar autoridade sobre o médium, e apenas permiti-lo sentar sob condições as quais tornam impossíveis a impostura. Não deve hesitar em atar o médium à cadeira ou amarrar suas mãos e pés, e, se necessário, trancá-lo em uma cabine de madeira. Não julgue o médium muito severamente, e lembre-se que, embora a fraude possa ocorrer, ele não é sempre culpado. Sua concordância às sugestões mórbidas, de todo modo, é um indicativo que sua vontade é débil. Essa debilidade de vontade é frequente em médiums e sonâmbulos, e é muitas vezes uma consequência de sua composição física e astral, que requer plasticidade e passividade a fim de ser maleável para as forças ocultas. Mesmo no caso de médiums cujos caracteres e mentes são energéticos e robustos, notar-se-á uma debilidade psíquica que os dificulta na luta comum para a vida. É bom manter guarda e aceitar nada sem testar de tal forma a dissipar todas as suspeitas. Cuidado com os médiums charlatões, e tenha cautela com médiums honestos. Torne impossível fraude inconsciente tomando as precauções mais rigorosas, pois algumas pessoas podem adquirir um gênio para artimanhas e engano. 8. Sessões caseiras. Após um grupo ter sido formado com cuidadosa seleção de membros, é, como uma regra, inoportuno admitir não membros na sessão. Isto, todavia, não é uma regra rígida. É uma boa coisa permitir que outros, de tempos em tempos, também ocasionalmente façam em suas casas. O grupo não deve admitir um não-membro sem saber se o visitante é uma pessoa que, acredite ou não na realidade do fenômeno, tenha vindo para investigar e não para zombar. Um visitante de mente aberta que, na noite, cumpre as regras, não pode magoar os médiums ou os espíritos. É diferente com farsantes que aparecem com a intenção de fazer um jogo de tudo e que procuram apenas criticar o que não querem entender. Esses devem ser excluídos, pois podem perfazer alguma traquinagem boba que poria em perigo o médium. Se for decidido abrir um grupo de propaganda, onde os não iniciados são convidados, um poderoso e experiente médium deve ser escolhido. Ele deve sempre ser assistido pelo presidente da sessão e, se o novo grupo for grande, por muitos outros versados no expediente. Se apenas um pequeno número é convidado, o presidente somente será suficiente. Introdução de não-membros. O presidente e o médium devem ter lugares pré-fixados, e os objetos usados pelo segundo, mesa, cadeira, prancheta, etc., devem, tanto quanto possível, serem os mesmos. O presidente deve exercer controle completo sobre a reunião, evitando qualquer conversa e sussurros. No começo e durante a sessão, ele deve dar qualquer explicação e comentários que julgar necessários para um bom entendimento do fenômeno. Deve ainda observar o médium de perto e descarregá-lo frequentemente. É de bom tom começar com uma oração, um hino ou uma pequena peça musical. A temperatura da sala deve ser sempre a mesma. Muito quente causa congestão no médium, frio demais é igualmente ruim e uma atmosfera abafada, fadiga. Os presentes não devem se ajuntar perto do médium,
que deve apenas estar em contato com o presidente, exceto nos casos onde se faz necessário formar uma cadeia. É um erro admitir em uma sessão pessoas que não têm noções dos fenômenos espíritas. A elas torna-se salutar uma pequena instrução preliminar nas causerias ou por leituras. Devem ser avisadas de antemão do tipo de fenômeno que serão produzidos pelo médium. Por falta de explicação preliminar, muitas pessoas, na primeira sessão, ou consideram o fenômeno inútil ou se assustam. Por outro lado, se tivessem sido preparadas pelo que esperar, ficaram mais interessadas. O médium deve ser cuidadosamente descarregado após a sessão e, se necessário, dado algo para comer ou beber. Certos fenômenos são muito exaustivos e é então absolutamente necessário que o médium recomponha-se corporalmente. A sessão deve ser fechada, como começou, com uma oração, um hino ou uma peça musical. Se a sessão foi problemática, isso restaura a harmonia no grupo. Nas sessões de propaganda os médiums devem ser capazes de se desembaralharem das novas e estranhas influências trazidas pelos não-membros. Riscos em correntes particulares. Em correntes caseiras, consistindo de pequenas reuniões de família ou de amigos, certas vantagens são ganhas, pois nestas experiências as pessoas ajuntadas estão em sintonia e podem facilmente serem levadas à harmonia no assunto do dia. Se as pessoas participantes já possuem conhecimentos dos fenômenos espíritas e o médium é experiente, as condições serão favoráveis e não haverá muito o que temer. Infelizmente, muitas dessas experiências particulares ou não possuem um controle sério ou são levadas por pessoas que têm apenas uma vaga noção do assunto. Essas pessoas acham que a experiência é desnecessária e que a leitura de alguns poucos livros sobre espiritismo é suficiente para capacitá-los a conduzir uma sessão. É como tentar alguma experiência em química após ter lido um pequeno manual, mas sem ter estudado em um laboratório. Alguns grupos são formados por diversão, enquanto outros com a ideia de que os espíritos são gênios de contos de fadas e que a mesa, como a lâmpada de Aladim, pode operar milagres. Se o grupo contém pessoas crédulas, incontroláveis e excitáveis, cujas decisões de cada curso de ação são feitas dependentes das pancadas nas mesas ou mensagens na prancheta, não apenas é o livre-arbítrio aniquilado, mas obsessões, exaustões nervosas e desordens mentais podem se seguir e os resultados serão muito sérios. O perigo de tal proceder ou as consequências que podem acontecer nunca é demais enfatizar. A limitação da mente humana. É passível de dedução que grupos hostis às críticas salutares e discussões, ou que recusam-se a examinar teorias e doutrinas, que aparecem contrárias aos ensinamentos de seus guias, estão sob influências de um tipo inferior de espíritos. Alunos das condições da vida futura, consciente ou inconscientemente, estão inclinados a serem vaidosos e estão aptos a acreditar que possuem monopólio da verdade. Não se pode afirmar com muita força que nenhuma escola de pensamento ocultista, espiritista ou teosófica, possui a verdade. Cada uma ganhou elementos da verdade, mas não a verdade toda. Os próprios espíritos que manifestam só podem dar porções da verdade, e quem poderia dar instruções mais completas são muitas vezes impedidos de fazê-lo pelas ideias preconcebidas do médium ou a outras pessoas presentes com ele. Devido à limitação da mente do homem, toda a verdade não seria compreendida, mesmo se pudesse ser revelada pelos espíritos. Se a mente do homem fosse mais inteligente e receptiva a novas ideias, o espiritismo iria avançar mais rapidamente. Pessoas aparentemente inteligentes são encontradas, às vezes, incapazes de aceitar novas ideias. Por exemplo, M. Thiers, historiador e primeiro presidente da Terceira República Francesa, embora um homem inteligente, não podia acreditar que os trens a vapor eram possíveis. Ribombantes nomes. Se o médium não é bem equilibrado, ele é capaz de isolar-se de seus companheiros, imaginar-se que tenha sido escolhido para fazer um grande trabalho e que seja um dos eleitos. Esta é uma forma de obsessão que, se não controlada, podem levar à loucura. Cada mensagem deve ser julgada por seu conteúdo e não pelo nome afixado a ela. O lugar comum de mensagens assinadas por um nome ilustre desacredita o espiritismo mais do que uma mensagem autêntica de elevado valor exaltaria. Não se segue que os homens se tornam grandes espíritos porque ocuparam cargos altos na terra. Por vezes, pelo seu egoísmo e orgulho, eles negligenciaram o desenvolvimento espiritual.
Portanto, um homem que escreveu muito admirados versos ou criou frases bonitas enquanto esteve na terra, pode, depois de sua morte, se tornar um espírito de ordem baixa e ser totalmente incapaz de dar instrução em grande verdade. Todo o desejo de se comunicar com muitas celebridades cessaria se todos os terrícolas percebessem seus atuais miseráveis estados. Em vez de procurar, seriam assustados por eles ou teriam pena deles. Não confie cegamente em ribombantes nomes, mas julgue a árvore pelos seus frutos. Um homem que era um trabalhador honesto e decente pode ser mais capaz de dar instruções que um famoso escritor de conhecimento superior e ainda com desenvolvimento espiritual inferior. Na busca de um guia, evitem celebridades cuja espiritualidade nada se sabe e busquem, sim, aquele que, embora menos famoso, tem um alto padrão moral. Esse guia vai dar sábios conselhos e atrair boas influências. Pessoas que fazem mal. Os espíritas se fazem mais mal para sua causa do que os seus detratores. Seus oponentes podem ser convencidos por argumentos razoáveis, mas pouco pode ser feito com as pessoas que organizam sessões com médiums convulsivos ou histéricos, que lhes dizem que Shakespeare é o seu guia. Atribuem-lhe produções abomináveis sem forma ou sentido, e contam de fenômenos maravilhosos que existem apenas em sua imaginação. Há muitos desses grupos em Paris. Eles enxameiam na cidade, lançando sobre as doutrinas da vida e continuam descrédito que as melhores investigações não apagam. Espiritismo em França, tem de ser dito e reiterado ao fim de cauterizar as feridas, se manteve estacionário, quer porque os seus seguidores têm demonstrado uma falta de estudo sério e perseverante, ou porque pequenas facções são formadas e se agarram obstinada e ignorantemente aos seus próprios dogmas particulares. Há em muitos espíritas, teósofos e ocultistas o fanatismo, tanto quanto havia nos papistas ou huguenotes nas guerras de religião em França. Rótulos contra fatos. Muitos imaginam que o fato de pertencer a alguma escola de ocultismo lhes confere uma grande superioridade moral e intelectual para com o resto da humanidade e que são infalíveis em suas doutrinas. Eles não conseguem ver que toda a ortodoxia é uma coisa morta e que eles mumificaram suas crenças, tanto quanto os seguidores dos cultos que zombam. Espíritos avançados julgam diretamente o valor de um homem pelo brilho mais ou menos coruscante do seu perispírito. O título de mero espiritista ou teósofo não significa necessariamente acrescentar algo ao valor espiritual de alguém, encarnado ou desencarnado. É um grande erro imaginar que o avanço de um homem é marcado por seu credo. Há materialistas e ateus que são almas admiráveis, protestantes fervorosos e católicos sinceros que são espíritos muito avançados, enquanto muitos espiritualistas e teósofos estão muito atrás na escala da evolução. O rótulo não faz o conteúdo da garrafa. Não é o credo, mas os atos e as virtudes morais que situam os homens. Há certos trabalhadores pobres cujo desenvolvimento espiritual é muito anterior ao de alguns eminentes cientistas, autores e até mesmo pesquisadores psíquicos. Se o espiritismo faz um homem melhor, mais meditativo, mais caridoso e mais tolerante e dá-lhe uma maior compreensão de suas funções, então se pode realmente dizer que ele está aprendendo suas lições, mas se o deixa sectário, egoísta e arrogante, então pode estar certo de que ele compreende o espiritismo não mais do que um fanático compreende o cristianismo. Espíritos aprendem como homens. As grandes tradições ocultas não são perdidas e nunca poderão ser, mas elas são incompreensíveis à mente pelo tipo atual de educação. O espiritismo não é uma religião nova. Existe apenas uma religião. Suas doutrinas são reeditadas a cada 2000 anos, quando o texto antigo deixa de ser compreensível. Todas as verdades existentes no espiritismo estão nas escrituras, e elas estavam nos corpos da doutrina entregue antes de as escrituras serem escritas. Verdades eternas estão hoje sendo reeditadas. Os espíritas não têm motivo para vaidade, pois eles não vão renovar o mundo por doutrinas sobrenaturais. Qualquer médium que pensa que é um messias ou é mal guiado ou é louco. Qualquer espírito que finge transmitir verdades infalíveis é ignorante ou é um embuste tentando enganar as pessoas com quem ele entra em contato. Um espírito pode ensinar apenas o que ele conhece de si mesmo, e o homem só pode compreender em relação à sua inteligência. 9. Na casa de meu pai há muitas moradas. Para um observador casual,
Os esboços do mundo espiritual já dados podem parecer muito desanimador. Muitos espíritas ainda imaginam para si um mundo espiritual todo brilhando com luz, apesar de terem tido uma experiência considerável e tendo visto a maior parte de suas sessões estragadas por espíritos inquietos. A seguinte passagem ocorre em Eclesiastes: no local onde a árvore cair, ali ficará. A morte é apenas o rompimento do cordão que liga o espírito ao seu corpo terreno. O próprio espírito permanece inalterado e está na fase de desenvolvimento a qual alcançou durante sua vida terrena. A morte revela-lhe apenas a continuidade de sua existência e sua adaptação a um estado de vida espiritual, em harmonia com suas qualidades e defeitos. Não se tira qualquer um de seus vícios, nem adiciona suas virtudes. Cristo disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, isto é, com muitas regiões espirituais, tantas quanto há estados de alma. É por isso que, nas comunicações, as descrições do próximo estado variam de tal medida, pois o homem gravita para a esfera para a qual ele se preparou durante a vida terrena. Alguns espíritos descrevem apenas habitações medíocres. Existem as almas medíocres que, não tendo nenhum desejo de se espiritualizar, veem apenas o lado material da existência e, portanto, uma vida semimaterial astral é a única possível para eles. Por outro lado, aqueles que são espiritualmente desenvolvidos são quase incapazes de descrever seus arredores. Sofrimentos morais, e muitas vezes a dor física, são sentidos por almas do mal, que sofrem terrivelmente. Os bêbados e os indulgentes sensualmente sofrem fisicamente em seu corpo astral. O avarento, o orgulhoso, o hipócrita sofre na sua alma. O egoísta permanece por muito tempo perdido em uma névoa gelada que o isola das outras criaturas. O homem deve libertar-se do egoísmo, ser tolerante e caridoso, cultivar a sua inteligência se ele tiver oportunidade, mas, acima de tudo, ele deve fazer o trabalho que cabe à sua sorte, mesmo se seu trabalho for de varrer as ruas. Mais progresso pode ser feito por fazer as pequenas coisas bem do que fazer grandes coisas mal. Se os homens fossem melhores, mais ocupados com suas almas e menos com interesses materiais, teria maiores possibilidades de progressão espiritual quando passam para outro mundo e se tornariam rapidamente espíritos felizes. Nas zonas desoladas. Infelizmente, porém, há muitos que saem da Terra depois de haverem tido vidas de indiferença a tudo o que é nobre, puro e desinteressado. Homens que se estupefaciaram e brutalizaram-se com bebida, maltrataram suas esposas e filhos, sacrificaram tudo para o vício. O egoísta, que nunca considerou que a fortuna lhe foi dada para servir os seus companheiros e que apenas empregou o seu dinheiro para servir às suas paixões. A devassa, que se revolvia no menor dos prazeres dos sentidos. Os hipócritas, que colocaram a máscara da virtude para melhor enganar. A sedutora, que apenas construiu um altar para adorar o seu próprio corpo. Quantos destes, e de outros, não vão todos os dias para o outro mundo envoltos na mortalha lívida de seu egoísmo e erros? Eles são uma legião, essas almas infelizes, que estão condenadas por um tempo, através de suas ações terrenas, a serem miseráveis espíritos errantes. Se eu insisto no fato de que existem essas desoladas sombras inumeráveis é porque elas são um obstáculo terrível para as manifestações em sessões espíritas, que distorcem por sua maldade ou sua ignorância, ou simplesmente pela avidez com que buscam as sensações que relembrem a sua vida terrena. Acima dessa zona desolada espalha-se a regiões felizes da vida espiritual. Os homens viveriam uma vida melhor se estivessem convencidos da maravilhosa pós-vida que aguarda o homem reto. Verdade à custa de teorias. Para trazer essa convicção de resguardo para os homens, o espiritismo deve ser desenvolvido e propagado de forma inteligente. A prática da mediunidade deve ser melhorada, falsos médiums expostos, os grupos feitos mais livres e saudáveis e evitar os caprichos desajeitados que tanto mantêm longe sobre as pessoas que de outra forma se tornariam espiritistas fervoroso. Em todos os momentos buscar a verdade, mesmo à custa de teorias acarinhadas. Seja um adversário cortês, respeite as convicções sinceras, e não ataque as convicções religiosas dos outros. Aludir persistentemente sobre a alegada inadimplência de padres e pastores muitas vezes é para mostrar o cisco no olho do seu vizinho, mas não a trave no seu próprio.
Um espiritualista real, vendo claramente o valor dos monumentos legados pelo passado, não ataca nenhuma religião, pois ele percebe que isso é estúpido e inútil. Um espírita digno desse nome não procura se mostrar por controvérsias estéreis os valores das doutrinas que defende. Vive-se de acordo com elas. Apenas as suas obras são frutíferas. Discussões apaixonadas e ataques violentos repelem os outros, mas o exemplo de uma vida requintada de caridade e de tolerância atrai-os. 10. Despedida. Terminei minhas mensagens. Espero que elas poderão ser lidas, apesar de meu francês ruim e do estado perturbado da atmosfera psíquica do nosso pobre planeta. Eu já disse, com toda a simplicidade de coração, um pouco brusca e severamente, o que eu acredito ser bom para você. Sinceramente desejo lhe dar uma pequena ajuda. Espero fazer melhor se você me perguntar e se colocar as perguntas para mim. Existem tantas coisas para dizer. Agradeço a minha médium. Isso tem sido para ela um verdadeiro sacrifício de tempo e de um cansaço real. Agradeço-lhe em meu nome pessoal e em nome daqueles que possam encontrar prazer na leitura destas linhas. Para ela eu sou apenas um velho caduco em comparação a alguns dos seus guias, que são mais do que avançados e que já me deram muitas lições. Estou muito grato por sua boa vontade e espero que aqueles a quem eu tenho despertado interesse vão perceber a sua obrigação para com ela por ter passado tantas horas empestando um papel sem prazer para si mesmo e no lugar de desfrutar mais agradavelmente as suas horas de liberdade e de repouso. Fim.